8h07, Cláudio Humberto, direto de Brasília, do coração do poder. Cláudio Humberto, bom dia para você. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia. Quero pedir desculpas pela minha voz cavernosa. Eu estou aqui num Cantou resfriado. muito ontem, Cláudio? Foi em karaokê? Mais ou menos isso. Mas olha, o que preocupa nisso tudo é, digamos assim, que tudo isso é sintoma, ou são sintomas, né, de um surto autoritário que toma conta do atual governo, né, do novo governo. E é um autoritarismo, né, que passa por uma série de medidas. Você vê que não é casual. Não é casual, por exemplo, que a Câmara agora tenha sido apresentado na sexta-feira passada um projeto que acaba, a rigor, né, enfim, diminui, reduz ao mínimo possível o papel das agências reguladoras. Por quê? Porque tem mandato. Porque o atual presidente não pode destituir os atuais dirigentes das agências reguladoras, entre as quais o próprio Banco Central, né? Não é apenas, talvez, a necessidade ou a vontade de manipular números, os números da inflação, por exemplo, já vimos isso na ditadura, né? A ditadura foi muito acusada exatamente de manipular números de crescimento, números de inflação, etc. e tal. Talvez o atual presidente tenha essa fantasia. Mas é mais do que isso, né? É uma questão política. Ele quer ter o controle total de todos os órgãos públicos. O PT, os petistas, o governo, né, expõe o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a constrangimentos, a vaias, etc., porque ele pela força do cargo, obrigado a comparecer a alguns eventos. E ele é sempre recebido de maneira hostil. Por quê? Porque ele está no exercício de um mandato que é previsto na Constituição de Procurador-Geral da República, tanto quanto o atual presidente do Banco Central. Ele termina o mandato dele em 2024. Também foi, essa é o teor, assim, o complemento dessa minha apreciação do tema do meu comentário, que é o viés autoritário, inclusive, do atual ministro da Justiça. Ele ontem concedeu entrevista a José Luiz da Atena, no programa do Datena, ele dizendo que o governo considera pedir a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas assim, como assim? A extradição é um instrumento utilizado, né, para repatriar criminosos, né, fugitivos e etc., procurados pela Interpol e coisas dessa natureza. Quando o ministro da Justiça se transforma numa espécie de delegado de polícia política e comanda um processo de perseguição ao ex-governante, é novamente aí uma das faces desse surto autoritário que a gente vê instaurado no país, né? Há uma intenção claríssima do atual governo de criminalizar todos os seus opositores. Nós estamos 40 dias praticamente depois da posse do atual presidente da República e ele só fala do Bolsonaro. Não tem nenhuma iniciativa, nenhuma medida minimamente animadora do ponto de vista da economia, do ponto de vista da retomada do desenvolvimento. Não, ele fica o tempo todo tentando desacreditar enfim, as autoridades constituídas por meio de mandato, sob a acusação de que são bolsonaristas. Roberto Campos Neto, bolsonarista, ele pode ser, talvez, ele é certamente alguém sensato, assim, do campo conservador, digamos assim, da política, mas o Roberto Campos Neto, ele passou todo o governo Bolsonaro, enquanto ele esteve ocupando o cargo, em embates permanentes com o ministro da Fazenda. Eu contei aqui, publiquei na minha coluna uma história que apurei nos mínimos detalhes, né, naquela ocasião, e não faz muito tempo, foi um ano atrás, né, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa reunião da qual ele participava com o Bolsonaro e com a presença do presidente do Banco Central, ele, enfim, subiu o tom, começou a gritar e disse: eu não sei onde é que você estava durante a campanha ou se você quer ajudar na reeleição do presidente. Eu estava na campanha e eu estou empenhado em reeleger o presidente. Ele assim, percebeu o grau de exasperação do chefe da economia, que aliás
era muito qualificado para chefiar a economia, mas era inconformado tanto quanto o presidente Lula é hoje, com o fato de não poder mexer, não poder alterar ou influenciar as decisões do Copom, as decisões do Banco Central como autoridade monetária. Então, a gente percebe mesmo que há no país uma situação muito difícil, né? Talvez passe despercebido ainda, né? Esse surto autoritário em que as pessoas só pensam em vingança, né? O atual governo só pensa em vingança. Parece que tem um ministério, aquele gabinete do ódio, né? Que continua instalado no Palácio Planalto. Talvez tenha mudado de nome para uma espécie de Ministério de Vinganças e Retaliações, né? O tempo todo. Só falam nisso, né? Só falam e só fazem ameaçar os políticos que lhe fizeram ou fazem oposição, ou até mesmo aquelas pessoas que não votaram neles, né? Metade do país não votou nessa gente. Essa metade do país é metade do país que também que rala muito, que trabalha, que gera impostos e que sustenta essa bagaça e que merece e exige respeito, né? O que a gente vê é um presidente da República raivoso, né? Impressionante como ele tem raiva, né? Muita, a gente percebe em cada discurso, né? Aquela coisa do ódio, né? Que sai pelos poros, é uma coisa impressionante. Ele precisa falar para aquela metade do país que não gosta dele. Que continua certamente com o pé atrás, até em razão desse comportamento recente. O que a gente precisa no país é de paz, é de pacificação. É que seu principal líder político hoje, que é o presidente da República, até pela força do cargo que exerce, que lidere esse processo de pacificação e não ficar apenas destilando ódio diariamente, diuturnamente, o que acaba se espraiando também, enfim, com os demais setores do seu governo.